Olá, meu nome é Randy Kay e eu precisei morrer para encontrar Jesus. Eu não acreditava em experiências de quase morte até ter a minha própria. Durante minha carreira, estive profundamente envolvido no trabalho clínico, liderando equipes nas áreas de neurologia, cardiologia e cirurgia cardiovascular. Sempre fui uma pessoa baseada na ciência e nos fatos, frequentemente refutando histórias desse tipo. No entanto, em determinado momento, eu estava frustrado e me sentindo distante de Deus. Certa noite, clamei no meu quarto. Deus, se você está aí, eu preciso vê-lo, preciso de você. Depois disso, voltei de uma entrevista com uma grande empresa do setor de saúde no leste do país. Ao retornar, minha panturrilha começou a doer. Inicialmente, ignorei, pensando que poderia ter exagerado no treino. Algumas horas depois, a dor persistia. Eu morava na região de San Diego e costumava andar de bicicleta ao longo da costa. O que era para ser um passeio tranquilo se tornou um esforço extenuante, e minha panturrilha inchou para quase 1,5 vezes o seu tamanho normal. Mesmo assim, achei que não havia motivo para preocupação. Depois de meses de trabalho árduo, minha família e eu estávamos planejando uma viagem para as montanhas, e eu não queria interromper esses planos indo ao médico. Porém, a situação piorou. A dor aumentou tanto que eu mal conseguia subir as escadas. Tenho asma, então minha respiração já é naturalmente difícil, mas naquele momento ficou extremamente ofegante. Eu não conseguia nem levar o lixo até o quintal sem me sentir exausto. Ao tentar subir as escadas, minha perna esquerda mal respondia e minha panturrilha estava muito pesada. Foi então que decidi procurar um ortopedista para obter um anti-inflamatório, talvez algum analgésico, para poder seguir com nossa viagem. Fui ao ortopedista e assim que ele examinou minha perna, disse que aquilo definitivamente não era normal. Naquele momento, minha panturrilha direita já estava quase o dobro do tamanho da esquerda. Ele me pediu para pressionar o calcanhar e descrever a sensação. Foi extremamente doloroso. Em seguida pediu para eu pressionar a planta do pé e perguntou se doía. Respondi que não, apenas o calcanhar. Ele então concluiu que o problema não era muscular. Quando pressionamos a planta do pé, ativamos a tensão muscular, mas a dor intensa no calcanhar indicava uma sobrecarga nas veias profundas. Diante disso, fui encaminhado imediatamente para a emergência, onde passei por diversos exames, incluindo um ultrassom que verificou a presença de coágulos de sangue da panturrilha até a parte superior da perna direita. Não era apenas um coágulo, mas 6, que já haviam subido pela perna. Quando um coágulo viaja pelo corpo, ele pode chegar aos pulmões e bloquear a artéria pulmonar, essencial para a respiração. Isso explicava minha extrema falta de ar. Uma tomografia computadorizada confirmou a situação, e o exame dedímero, que detecta coagulação anormal, apresentou níveis extremamente elevados. Após todos os testes, o médico entrou no quarto e disse: "Você é um homem morto andando." Quando chegou aqui, já estava praticamente sem chances. Naquele momento, só conseguia pensar em minha esposa e meus 2 filhos pequenos. Já tinha passado por diversos desafios na vida, mas agora me via diante da possibilidade real de morte iminente. O médico mencionou que, no dia anterior, uma jovem de 27 anos que surfava havia falecido pelo mesmo motivo, uma embolia pulmonar, que é uma obstrução da artéria pulmonar. A embolia pulmonar é de fato a 3ª maior causa de morte súbita. Havia 2 opções de tratamento. Me transferir rapidamente para a Universidade da Califórnia, em San Diego, onde um especialista abriria o meu peito para remover os coágulos, ou me manter sob forte medicação anticoagulante e esperar para ver se meu corpo conseguiria dissolvê-los naturalmente. No entanto, o médico alertou que, se eu fosse transferido para a universidade, provavelmente morreria no trajeto. Assim, a única alternativa viável foi me submeter a uma terapia intensiva com anticoagulantes e aguardar. Enquanto estava internado, um paciente ao meu lado foi levado para fora do quarto, e mais tarde soube que ele provavelmente tinha uma infecção chamada MRSA, uma bactéria resistente a antibióticos, considerada uma das mais letais na época. A taxa de mortalidade por essa infecção era de cerca de 20%. Então, naquele momento, eu não apenas enfrentava o risco de morrer devido aos coágulos, mas também estava exposto a uma das infecções mais perigosas que existiam. Agora eu tinha basicamente um bloqueio no meu corpo. O médico entrou e tentou tirar um pouco de sangue do meu braço, mas disse que aquilo era muito estranho, pois não conseguia extrair nada. Meu sangue havia coagulado em todo o corpo, dificultando qualquer coleta para exames laboratoriais.
Finalmente, ele conseguiu retirar uma pequena quantidade, mas naquele momento, eu já estava em estado crítico. Eu me sentia como um peixe fora d'água. De repente comecei a ter convulsões, e então meu coração entrou em arritmia, até que por fim, parou. Naquele momento entrei em um estado de escuridão total. Essa pausa entre a parada cardíaca e a morte cerebral durou cerca de 6 minutos. O cérebro morre pouco tempo depois que o coração para de bater. Muitas pessoas têm curiosidade sobre essa sensação. A escuridão veio imediatamente. E normalmente, quando ocorre uma parada cardíaca, os profissionais de saúde correm para realizar um código azul. No entanto, eu estava em um quarto comum, pois, até então, o tratamento consistia apenas em esperar o efeito do anticoagulante. A enfermeira não estava presente no momento, e o monitor começou a alertar sobre a queda da minha frequência cardíaca, mas não houve uma resposta imediata. Meu coração permaneceu parado por cerca de 30 minutos. Estudos clínicos mostram que, após 6 minutos sem batimentos, o cérebro entra em morte clínica. A escuridão era absoluta, uma sensação de vazio. Eu estava em um lugar que não conseguia identificar, mas então algo muito estranho aconteceu. De repente comecei a acender, e uma luz intensa desceu do alto, iluminando tudo ao meu redor. Ao longe, pude ver colinas suaves e figuras estranhas, parecendo seres de outro mundo. Eu não sabia exatamente o que eram, e isso gerou um certo temor dentro de mim. Nesse momento, instintivamente, clamei pelo nome de Jesus Cristo. Eu simplesmente gritei, pois sabia que Jesus existia. Mesmo tendo estado irritado com ele antes dessa experiência, naquele instante, não havia dúvida. E então aconteceu algo extraordinário. Minha esposa sempre me disse que eu não podia chorar facilmente, mas naquele momento, toda a emoção me envolveu. John Burkworth, que escreveu o prefácio do meu livro, passou 30 anos estudando experiências de quase morte e explicou que essas vivências não são como memórias comuns. A pessoa está, de fato, naquele momento e lugar. Lembro-me de sentir meus pés tocarem algo sólido, e então percebi um braço ao meu redor. Eu estava em pé, e ele estava ali, ao meu lado. E eu sabia, sem a menor dúvida, que era Jesus. Não houve palavras ditas, mas tudo era completamente intuitivo. Eu compreendia seus pensamentos e sabia exatamente o que ele queria me transmitir. No céu não há necessidade de palavras, pois tudo é compreendido de forma instantânea. Meu primeiro pensamento ao encontrá-lo foi: isso é amor. Muitas vezes, neste mundo, entendemos o amor como um sentimento ou uma ação, mas Jesus era a própria personificação do amor. Deus é amor, e a Bíblia nos ensina isso. Quando encontrei Jesus, percebi que ele não precisava dizer "eu te amo", pois isso estava implícito em sua presença. Sua essência era completamente amorosa, e eu simplesmente caí de joelhos diante dele. Ele então me ergueu e disse: confia em mim, confia em mim. Eu podia sentir a textura de sua barba macia contra meu rosto. Ele tinha cabelos castanhos, levemente longos, semelhante às imagens que algumas pessoas têm dele em mente. Seu semblante era claramente de origem do Oriente Médio. Durante todo o tempo eu não olhei diretamente para seu rosto, até o momento em que ele me ergueu e ficou ao meu lado. Foi então que me virei e encarei seus olhos. Eles eram castanhos e profundos. Quando ele me olhou, senti como se enxergasse através de mim. Jesus iluminou tudo ao meu redor, dissipando qualquer escuridão que pudesse haver dentro de mim. Sua luz atravessou todas as sombras da minha alma, trazendo uma paz e um amor indescritíveis. Fui envolvido por uma paz e um conforto que nunca havia experimentado em toda a minha vida. Dizer que foi espetacular ou surpreendente seria uma grande subestimação. Naquele momento, eu não estava preocupado com nada ao meu redor, pois tudo o que eu queria era estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus passou tempo comigo, e só quando começamos a caminhar juntos, com seu braço ainda ao meu redor, foi que comecei a olhar ao redor para ver onde estava. Eu estava no céu, em um verdadeiro paraíso. Como eu sabia disso? Porque tudo era intuitivo, e eu compreendia exatamente onde estava. Eu sabia o que Jesus me dizia e tinha uma percepção que ia além da minha compreensão humana. Meu novo corpo espiritual parecia como se eu tivesse saído de um carro velho e entrado em um carro esportivo novo. Eu me sentia incrível, conseguia respirar livremente e fazer todas as coisas que antes eram limitadas para mim.
O que me fora negado neste mundo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ali eu tinha em abundância. Eu simplesmente sabia que estava no céu e Jesus não precisou me explicar nada. Ele me mostrava tudo e eu compreendia de imediato. Vi anjos ao redor e também os ouvi. Os anjos que vi eram muito diferentes de Jesus. Ele tinha uma aparência comum, como a de um ser humano, falava normalmente e se comportava como um amigo próximo. Eu o via como uma figura acolhedora, quase como uma criança vê um pai. Ele usava uma túnica branca de tecido macio e sua aparência era a de um homem do Oriente Médio, com pele de tom levemente oliva. Os anjos, por outro lado, eram impressionantes. Eram imponentes, com cerca de 2 metros de altura ou mais, braços longos e corpos de aparência robusta. Tinham um brilho metálico, quase como bronze ou cobre reluzente. Suas presenças eram vibrantes, cheias de energia viva. Seus olhos pareciam conter fogo, não como pupilas normais, mas como chamas que brilhavam intensamente. Quando falavam, suas vozes ecoavam em múltiplos tons ao mesmo tempo, como um coral celestial. Eram seres poderosos e imponentes, muito diferentes de Jesus, que era familiar e acolhedor. Quando olhei para os anjos, compreendi algo profundo. Pude entender por que, no início dos tempos, alguns deles escolheram seguir Satanás. Jesus, com sua natureza gentil e amorosa, contrastava com os anjos, que eram tão grandiosos e imponentes que poderiam facilmente ser confundidos como superiores. Isso me fez perceber como alguns deles foram enganados e se rebelaram contra Deus. Aproximadamente 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer, porque sua aparência e poder eram impressionantes demais para ignorar. Tudo no céu estava cheio de vida. Não havia nada morrendo, nada decadente. Diferente do outono, onde as folhas caem e as plantas murcham, ali tudo florescia continuamente. Eu vi árvores, flores, rios e campos, mas eram mais do que simples paisagens naturais. Vi aldeias inteiras, onde as pessoas viviam em harmonia. Essas aldeias eram interligadas, formando uma comunidade coesa. Elas não seguiam um estilo arquitetônico específico, como casas de época ou edifícios modernos. A Bíblia nos fala sobre as moradas celestiais, e eu vi exatamente isso. Jesus havia preparado um lugar para nós, e aquelas aldeias refletiam essa promessa. As pessoas que vi ali eram todas diferentes, mas não existia qualquer distinção racial ou preconceito. Elas eram simplesmente expressões da criatividade de Deus, únicas e perfeitas. No céu, não havia divisões, apenas unidade e amor absoluto. Enquanto caminhava, vi outras pessoas em seus novos corpos espirituais. Entre elas, reconheci minha avó, o que me trouxe uma profunda sensação de pertencimento. Foi um momento de revisão da vida, onde percebi como tudo fazia sentido e como cada detalhe da existência estava conectado de uma forma muito maior do que jamais poderia imaginar. Vi que minha avó era a única pessoa próxima a mim naquele momento. Anos antes, eu havia guiado ela em oração ao Senhor, e agora, ali estava ela. Mas algo era diferente. Ela não tinha a aparência idosa que eu lembrava. Parecia mais jovem, semelhante às fotos antigas que vi dela em álbuns de família. Não era a avó que conheci antes de sua morte, mas eu sabia que era ela. Também vi outras pessoas, e isso me impactou profundamente. Um dos elementos mais marcantes foi o rio que atravessava aquele lugar. A Bíblia menciona o rio da vida, mas antes eu não entendia o conceito por completo. No entanto, no céu, nada é metafórico ou simbólico. Tudo é literal. Jesus frequentemente usava analogias para ensinar na terra, mas no céu, tudo simplesmente é o que é. O rio da vida fluía, nutrindo tudo ao redor. Flores exuberantes cresciam continuamente, sem jamais murchar ou morrer. Nada no céu perecia. As cores eram incrivelmente vivas, e os aromas eram infinitamente mais intensos do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como se um véu tivesse sido removido, e de repente, eu pudesse enxergar e sentir tudo com uma clareza indescritível. O rio da vida fluía por toda parte. Montanhas, campos, aldeias. Ele parecia ser a fonte de energia que sustentava tudo. Não há palavras humanas que possam realmente descrever sua essência, pois era algo que transcendia qualquer linguagem conhecida. No entanto, tive a sensação de que esse rio vinha diretamente de Jesus. Ele era a fonte de toda a vida, e sua presença alimentava tudo ao redor. Havia uma alegria indescritível naquele lugar.
a Bíblia fala sobre os tesouros no céu, e eu sempre me perguntei o que isso significava. Seriam casas maiores, propriedades grandiosas? Mas não, percebi que o verdadeiro tesouro do céu era a proximidade com Deus. Aqueles que, em vida, tiveram um relacionamento mais próximo com Ele, experimentavam uma intimidade ainda mais profunda no céu. Acredito que mesmo aqueles que aceitaram Jesus nos momentos finais de suas vidas, como o ladrão na cruz, recebem a graça de estar com Ele, mas talvez sua proximidade inicial não seja tão intensa quanto a daqueles que buscaram um relacionamento contínuo com Deus. O céu é permeado por alegria pura, uma alegria que transcende qualquer coisa que possamos sentir na terra. Lá não há tristeza. Minhas lágrimas eram de admiração e felicidade. Vi crianças, pessoas em diferentes fases da vida, todos vibrando em júbilo. Vi algo como tecidos flutuantes que se dobravam e desdobravam como cascatas de luz. Vi anjos, crianças e adultos envolvidos em pura celebração e adoração. Mas o que mais me marcou foi que tudo era intencional. Nada ali acontecia sem propósito, pois tudo era dirigido pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas se perguntam se há trabalho no céu. Sim, há, mas é diferente do trabalho da terra. No céu, trabalhar é uma forma de adoração a Deus. Não é uma obrigação ou um fardo, mas algo abundante e significativo. Cada pessoa desempenha um papel que reflete seu propósito. O céu não é um lugar onde apenas se descansa ou se flutua entre nuvens. Há atividades, construções e aprendizados. No entanto, a construção ali não se parece com a que conhecemos na Terra. Não é feita de tijolos e cimento, mas sim da intenção divina, da vontade de Deus para cada indivíduo. Tudo no céu é orquestrado por Deus. Sua presença permeia cada aspecto da existência celestial, guiando cada alma em perfeita harmonia. Vi que todos tinham algo a fazer, um propósito claro. Eles criavam, celebravam, aprendiam e adoravam, mas sempre com um sentido de plenitude e satisfação. Lá não há tédio, apenas uma alegria constante e uma conexão ininterrupta com Deus. Havia 3 pessoas ali. Uma mulher com longos cabelos castanhos, um homem de cabelos pretos e encaracolados, e outro homem com um cavanhaque. Eles estavam de mãos dadas e eu caminhava com Jesus. Eles estavam à minha direita, mas a mulher orava com os olhos voltados para cima. Parecia estar orando ao Senhor, mas não olhava para Jesus, que estava bem ao meu lado. Era como se Jesus estivesse presente no meio deles, mesmo sem eles perceberem. Enquanto seguravam as mãos, pude sentir a presença do Senhor permeando cada um deles e cada atividade naquele ambiente. A mulher agradecia ao Senhor e orava para que uma pessoa recebesse o perdão de Deus. Isso me fez pensar se ela estava orando por alguém que ainda não estava no céu. Acredito que sim. Parecia que aqueles 3 estavam intercedendo em oração, e isso me fez perceber algo profundo. Jesus está constantemente intercedendo por nós. A experiência que tive no céu não envolvia apenas palavras trocadas entre mim e Ele. A presença de Jesus era penetrante, preenchia tudo e guiava todas as atividades naquele lugar. Foi então que percebi outra cena. As pessoas estavam criando coisas, quase como um artista pintando ou um construtor erguendo uma estrutura. Mas essa criação não era meramente humana. Tudo era feito sob a direção de Jesus Cristo, manifestando sua vontade através das ações e atividades dos habitantes do céu. Falamos sempre que a eternidade é para sempre, mas no céu o conceito de tempo não existe da forma como o conhecemos. No momento da minha experiência, eu não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Eu estive clinicamente morto por 30 minutos, o que foi registrado pelos médicos no monitor. Durante esse tempo, estive com Jesus no céu, mas a noção de tempo ali era irrelevante. O tempo, afinal, é uma criação humana. No céu, ele simplesmente não tem a mesma importância. Não vi escuridão no céu. No entanto, à distância, percebi algo diferente. Uma espécie de túnel ou funil. Aquilo me pareceu estranho, pois contrastava com a luz do céu. Perguntei a Jesus sobre aquilo, e ele me respondeu que era a conexão entre o mundo de onde eu vinha e o céu, ou seja, era por ali que eu tinha passado para chegar ao céu. Esse detalhe me fez refletir sobre como essa transição ocorre e como a experiência de morte é muito mais do que imaginamos. Antes dessa experiência, eu era um homem cético, um cientista baseado em fatos. Eu nunca teria falado assim se não tivesse vivido isso pessoalmente.
Eu mesmo havia refutado muitas dessas ideias antes de passar por essa experiência. No entanto, o que vi e senti estava muito além do que qualquer explicação racional poderia alcançar. Algumas paisagens eram familiares, mas a dinâmica e a estrutura de Deus transcendiam completamente qualquer coisa que conhecemos aqui. No céu não há relógios nem uma medição de tempo como a que temos na Terra, mas há algo que me marcou profundamente: o momento entre a morte e o desligamento total do cérebro. Sabemos que o coração pode parar, mas o cérebro ainda permanece ativo por cerca de 6 minutos. O que acontece nesses momentos? Poderia ser um tempo em que Jesus ainda dá às pessoas uma última oportunidade? Isso se conecta diretamente ao que Jesus me disse. Ele reafirmou o que está escrito na Bíblia: eu não desejo que ninguém pereça. Essa frase ficou muito clara para mim. A única tristeza que vi em Jesus foi quando ele olhava para aqueles que não o conheciam. Em nenhum outro momento vi tristeza no céu. Mas ali, naquele olhar, percebi a profundidade do amor de Deus por sua criação. Ele ansiava por cada um de nós. Esse foi o único momento em que vi a tristeza de Jesus. Lembrei-me do versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Vi a emoção do Senhor, seu desejo profundo de que todos o conhecessem e estivessem com ele. Essa experiência me mostrou um lado de Deus que eu nunca havia compreendido antes. Seu amor incondicional e sua dor ao ver que muitos escolhem se afastar dele. Jesus deseja salvar cada alma até o fim dos tempos. Ele está disposto a esperar e fazer tudo o que for necessário para alcançar aquela única alma perdida. Isso é algo extraordinário. Sua graça é infinita, e ele não desiste de ninguém. Uma das coisas que mais me marcou foi o entendimento imediato que tive no céu. A comunicação era clara e direta, sem barreiras. Isso me fez pensar: por que na Terra as pessoas não conseguem se comunicar melhor? No céu, tudo simplesmente é. Não há confusão, tudo flui naturalmente. Mas, à medida que minha experiência chegava ao fim, eu sabia que teria que retornar. Algo curioso aconteceu nesse momento. Uma linda borboleta pousou no meu ombro. Era a borboleta mais vibrante que já vi, com cores vivas e uma textura quase aveludada. No céu, as cores são muito mais intensas e nítidas do que qualquer coisa que conhecemos na Terra. Isso me deixou intrigado, porque nada no céu acontece sem um propósito. Então perguntei a Deus sobre isso. Jesus me explicou que a borboleta era um símbolo da sabedoria que ele estava me concedendo para me guiar pelo restante da minha vida. Ele disse: eu vou te enviar de volta. Aquilo me surpreendeu. Mas por quê? Srenia, perguntei. Essa foi a única coisa que realmente me perturbou no céu. Eu me sentia como uma criança que acorda no dia de Natal, desce as escadas para abrir os presentes e, de repente, os pais dizem: não, volte para a cama, ainda não pode abrir seus presentes. Foi exatamente assim que me senti. Quando perguntei a Jesus por que eu precisava voltar, ele me respondeu que meu propósito ainda não havia sido cumprido. Diante disso, questionei: se eu preciso deixar este paraíso e voltar para o mundo, então pelo menos deveria saber qual é esse propósito. Mas Jesus não me revelou tudo. Ele disse: se eu te contar completamente, você dependerá apenas de si mesmo e não de mim. Essa resposta me fez refletir. Sou alguém que gosta de planejar tudo, de ter controle sobre cada detalhe. Mas ali, percebi que precisava confiar mais em Deus. A Bíblia nos ensina a esperar no Senhor, mas essa ideia sempre foi um desafio para mim. No entanto, aprendi que precisava confiar nele momento a momento, deixando que sua sabedoria me guiasse pelo caminho. Depois que retornei, comecei a perceber pequenos sinais em meu dia a dia. Um exemplo foi um amigo meu que queria cortar o cabelo. Ele foi até o salão no dia errado e o cabeleireiro não estava disponível. Mas, naquele lugar, havia uma pessoa que havia perdido o marido recentemente e estava desesperada. O cabeleireiro, que era cristão, sugeriu que ela conversasse com meu amigo, que também era crente. Naquele momento, meu amigo percebeu que estava ali não por acaso, mas para compartilhar o amor de Cristo com aquela pessoa. Foi isso que Jesus me ensinou. Devemos estar atentos à voz de Deus em cada momento da nossa vida. A sabedoria verdadeira é ouvir sua voz e permitir que Ele nos guie, seja no supermercado, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Como cristãos, não estamos apenas passando pela vida, mas devemos estar conscientes de cada oportunidade que Deus nos dá.
Essa foi a maior lição que aprendi com minha experiência no céu. Viver intencionalmente. Aproveitar cada momento para cumprir o propósito de Deus e permitir que Cristo tenha um impacto real no mundo por meio de nós. Isso é essencial para viver uma vida plena e significativa. Agora, meu objetivo é aplicar essa verdade no meu dia a dia, deixando que Cristo me guie em cada passo, para que assim seu reino seja glorificado através da minha vida. Meu objetivo principal agora é amar mais a Deus e me aproximar dele. Percebo que quanto mais me aproximo do Senhor, mais desejo que sua vontade flua naturalmente através de mim. Ele transforma o meu ser, guiando-me a agir de acordo com sua vontade. Não se trata apenas de tentar ser uma boa pessoa ou de seguir regras religiosas, mas sim de permitir que Cristo molde minha vida para que eu me torne mais semelhante a Ele. Quando me entrego a esse propósito, a obediência se torna algo natural, quase sem esforço. Enquanto estive no céu, pude ouvir a voz de Deus com clareza. Agora, de volta à terra, preciso aprender a ouvi-lo com atenção e seguir sua orientação em cada momento. Quero fazer o que ele me diz e ter o desejo genuíno de cumprir sua vontade. Essa transformação é essencial para viver plenamente o propósito que ele tem para mim. Mas então fui trazido de volta. Fui gentilmente inserido novamente neste mundo, chamado a viver esse propósito. No entanto, voltar à Terra significa enfrentar desafios. O inimigo constantemente tenta nos derrubar, lançando dúvidas e dificuldades para nos fazer acreditar que não podemos viver essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Ele quer nos convencer de que tudo o que experimentamos no céu não foi real. Antes de retornar, perguntei a Jesus como eu poderia navegar por este mundo novamente. Ele me disse claramente que haveria provações. A Bíblia nos alerta sobre isso, e ele reforçou essa verdade. Minha última lembrança de Jesus no céu foi ele segurando minha mão enquanto eu dizia, "Eu te amo." Eu sabia que ele me amava também. Aquilo foi um presente que, por si só, já teria sido suficiente para toda a minha vida. Acordei em um quarto de hospital frio e estéril. Meu corpo estava extremamente debilitado. Passei meses em recuperação devido aos danos causados ao meu coração, pulmões e pernas. Eu pensei que, depois de ter essa experiência incrível, sairia pelo mundo cumprindo a vontade de Deus sem dificuldades. Achei que tudo se tornaria mais fácil porque eu o tinha encontrado pessoalmente. Mas, em vez de uma vida tranquila, fui lançado em um período de intensos desafios. Nossa filha sofreu múltiplos AVCs e perdeu a memória de sua infância e adolescência. Além disso, ela foi vítima de abuso. Tínhamos uma dívida enorme de $500 mil devido à minha hospitalização. Senti-me como Jó, enfrentando perdas e sofrimentos inimagináveis. E sinceramente cheguei a pensar que Deus me devia uma recompensa, assim como Jó recebeu tudo em dobro. Mas o que veio foi o oposto, um período de provações e quebrantamento. No entanto, percebi algo crucial. Deus usou esses desafios para fortalecer minha fé. Após minha experiência de quase morte, minha confiança em Deus nunca mais foi abalada. Antes eu duvidava, clamava e exigia que Ele se manifestasse para mim. Agora sei que Ele é real, o céu é real. Minha fé não depende mais das circunstâncias, pois a certeza de Deus em minha vida se tornou inabalável. Essa confiança me sustentou nos momentos mais difíceis. Mesmo diante das provações, fui capaz de seguir em frente sem ser destruído. Deus sabia das dificuldades que eu enfrentaria e me preparou para elas. Agora percebo que meu propósito é ajudar outras pessoas a superar o sofrimento e a encontrar cura em meio à dor, para que possam viver a vida abundante que Deus deseja para todos nós. Hoje, minha definição de vida abundante é completamente diferente de antes. Antes, eu via a abundância como sucesso, estabilidade e bênçãos materiais. Agora, entendo que a verdadeira vida abundante vem de estar cheio da presença do Espírito Santo. Independentemente das circunstâncias, boas ou ruins, a presença de Deus é a força que me sustenta e me permite superar qualquer obstáculo. Aprendi que há apenas duas formas de reagir diante das dificuldades. Podemos fugir e culpar Deus, como eu fazia antes da minha experiência de quase morte, ou podemos confiar nele e permitir que ele nos fortaleça. A escolha é nossa, e eu escolho confiar. Muitas pessoas buscam outras coisas além de Deus, e isso resulta em uma vida sem verdadeira abundância.
A única maneira de viver uma vida abundante é correr em direção a Deus, aprofundar-se nele, buscar sua face com sinceridade. Precisamos ser honestos diante dele. Deus, eu não sei por que estou passando por isso. Não entendo essa provação. E se for necessário, podemos até clamar. Eu me sinto abandonado. Eu nem sei se você está aí. Ser transparente com Deus é essencial, pois Ele já conhece nosso coração. O que importa é que, ao buscá-lo com sinceridade, Ele nos vê e nos responde. No meu caso, tive que morrer para que Ele se manifestasse de forma tão clara. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Podemos buscá-lo agora, com todo o nosso ser. Ao longo dos anos conheci muitas pessoas que passaram por sofrimentos intensos. O que percebi foi que aqueles que escolheram se aproximar mais de Deus em meio às dificuldades foram os que experimentaram uma conexão mais profunda com Ele. Quando enfrentamos inevitáveis provações, temos duas opções: correr para Deus ou nos afastar dele. Aqueles que correm para Deus encontram um tesouro no céu, uma intimidade maior com Ele. E no fim das contas, isso faz tudo valer a pena. Nada se perde, nada é desperdiçado. Tudo será redimido. Essa é uma promessa do Senhor, algo que aprendi não apenas em Sua palavra, mas também ao estar em Sua presença. Jesus nos redimiu na cruz, e aqueles que o aceitam vivem essa redenção. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse propósito está enraizado em nosso ser, em nossa essência espiritual. Descobri que a melhor maneira de entendê-lo é nos aproximarmos de Deus, ouvirmos sua voz e permitirmos que Ele direcione nossos passos. As pessoas que enfrentaram as maiores dores nesta vida encontrarão a maior recompensa na eternidade. Mas essa redenção não é apenas para o futuro. Ela já começa aqui. Para mim, ela se manifesta na oportunidade de ajudar outras pessoas, de amá-las de maneira mais genuína, porque sei o que é sofrer e posso sentir sua dor. E sei que, quando voltar para o céu, experimentarei algo ainda mais grandioso, algo indescritível. Essa é a verdadeira abundância. Agora que você ouviu esse testemunho, eu te pergunto: o que você vai fazer com isso? Você vai simplesmente fechar esse vídeo e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai permitir que essa mensagem transforme sua maneira de viver? Quantas vezes Deus já tentou chamar a sua atenção? Quantas oportunidades você já teve para se entregar completamente a Ele, mas escolheu adiar? Será que você precisa passar por uma experiência extrema para reconhecer que Ele é real? Hoje você tem a chance de mudar, de se render ao amor de Jesus e viver a vida abundante que Ele preparou para você. A decisão é sua: continuar do jeito que está ou se aprofundar na presença de Deus e experimentar tudo o que Ele tem para a sua vida. Escreva nos comentários: o que mais te impactou nesse testemunho? Você já teve uma experiência que confirmou a presença de Deus em sua vida? Eu quero saber sua história. E se você quer continuar aprendendo sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você sempre encontrará mensagens que podem transformar sua vida. Aos 19 anos, comecei a me interessar pela lei da atração, que basicamente ensina que você é o criador da sua realidade. Com o tempo, comecei a atrair pequenas coisas, como vagas de estacionamento e semáforos abertos. Foi assim que começou. Depois vieram coisas maiores, como um novo emprego, ganhar mais dinheiro. E sim, a lei da atração funciona, pessoal. Mas isso não é algo que vem de Deus. O que não é de Deus é contra Deus. Eu comecei a sair mais do que nunca. Essa foi, sem dúvida, a pior fase de festas da minha vida. Eu saía todo fim de semana. Eu fui para festas e me sentia cada vez mais invejosa, me perdendo ainda mais no mundo. Eu sabia que a vida que eu estava levando era vazia. E eu sabia que éramos salvos pela fé e pela graça, que Jesus nos ama, mas eu não estava fazendo nada para agradá-lo naquele momento. Eu sabia que estava indo para o inferno, e sinceramente eu não me importava. Continuava me envolvendo com outras pessoas e basicamente focando no meu corpo, glorificando meu corpo no Instagram. Mas Deus veio ao meu encontro, porque eu estava realmente aprendendo sobre Ele, e Ele me convenceu de tudo o que eu estava fazendo de errado. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta,
não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.